Tá sempre bom começar com música. Sempre bom, né? Dar uma animadinha. Consegui fazer isso hoje porque eu tô com as minhas duas telas novamente funcionando, então acho que hoje vai ser um dia melhor para minha tecnologia do que semana passada. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais uma CIV, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Hoje vai ser, como sempre, muita troca, muita experiência, muito legal. Eu vou pedir para vocês, para a gente dar esse primeiro passo inicial, para a gente poder iniciar preenchendo a lista de presença. Vocês podem preencher ou acessando o QR Code aqui na tela, como sempre, ou preenchendo através do link, que eu vou botar aqui no chat novamente. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade de como preencher, por favor, me avisa, me fala no WhatsApp ou por aqui, eu vou estar aqui de olho no chat. Sendo assim, eu vou dar mais uns 2 minutinhos, que ainda tem gente entrando, e aí a gente já dá início à nossa sessão. Obrigada a todos que estão aí já presentes no horário. A gente aprecia muito, fica muito feliz de ver vocês no horário. Então, só vou dar mais 2 minutinhos, a gente já inicia a sessão. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda para... Bom, sendo assim, então, a gente já pode iniciar a nossa sessão. Acredito que vão entrar mais pessoas ainda, mas já vamos dar início. Aqueles que entraram agora, a gente pede para vocês preencherem o QR Code aqui na tela, ou o link da lista de presença que está no chat. Sendo assim, vamos falar da nossa agenda. Vamos fazer uma revisão, como todas as CIVs, né, do que aprendemos até aqui. A Miriam vai fazer para a gente. Depois a Cris vai falar sobre o diagrama direcionador. A equipe Sírio com a Tereza vão falar dos cardápios de ideia. Aí a gente vai ter aqueles 5 a 10 minutinhos de pausa. E no final a gente vai fazer uma atividade praticando o PDSA com o Hospital Geral de Fortaleza. E o Fernando vai falar do nosso cronograma e os próximos passos dessa sessão. Então, Miriam, vou passar a bola para ti. Obrigada, Tainá. Muito boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui novamente com todos e queria, né, voltar a essa rotina de recordar um pouco sobre o nosso encontro anterior, nosso último encontro, que não ao acaso foi o primeiro encontro do ano, tá? Então, para quem não pôde estar presente no último encontro também, pessoal, vamos relembrar um pouquinho o que é que a gente viu aí dia 12 de janeiro, na semana passada. A gente começou com um momento bastante especial, né, pessoal? Com um vídeo de uma retrospectiva aí de 2022. Uma retrospectiva especial
com momentos especialmente escolhidos, né, de todos aqui da colaborativa. Então, para quem não pôde conferir esse vídeo, que está bem legal, que a gente entende que é um momento bastante importante para celebrar, sim, as realizações até aqui, as nossas conquistas, né? E a gente colocou uma figurinha aqui com o alvo, porque também um momento de retrospectiva também é um momento para parar e olhar para frente, né? Para a gente se programar aí para a jornada que ainda temos pela frente aqui no projeto, tá? Então, quem não pôde ver o vídeo da retrospectiva, tá lá no nosso grupo WhatsApp, tá bom? Vejam, não percam, que tá bem bacana. E no segundo momento da CIV passada, pessoal, a gente abriu um espaço exatamente para ouvi-los, para sentir como é que está o projeto nas unidades piloto, e especificamente como é que está o engajamento das equipes. E foi um momento de bastante troca, né? A gente comentou bastante sobre como foi rico trocar, inclusive no chat. Vocês colocaram diversas estratégias que estão, né, adotando aí para engajar as equipes. E foi um momento que a gente sentiu o que é viver uma colaborativa, né, com tanta troca que a gente teve, então, na CIV passada. Foi um momento bem bacana. E no terceiro momento, pessoal, a Tereza, né, a Tereza Gomes, trouxe a experiência lá do Reconectar Fase 1, né? Então, trazendo um pouco sobre a gestão dos grupos de trabalho. Foi muito interessante poder, mais uma vez, contar com essa experiência, com esse compartilhamento, para ser usado, né, nas nossas vivências nesse momento do Reconectar Fase 2. Então, foram colocados vários exemplos de como, em várias etapas de execução ali, né, de operação dos grupos de trabalho, o que é que pode ser útil para a gente também. Então, foi um momento bem legal. E aí, como próximas ações que ficou da CIV anterior para hoje, foi realmente a gente preparar um PDFA, né? E aí nós temos um voluntário hoje, certo? Que é o Hospital Geral de Fortaleza, o H14, que vai estar com a gente contando um pouquinho dessa experiência, tá? Pode passar, por favor, Tainá. E aí, pessoal, vamos olhar de novo, né, um pouquinho para a nossa linha do tempo da jornada do trabalho com alegria. Vamos recordar aonde é que é nessa linha do tempo que a gente está nesse momento, tá? Então, a gente sabe, né, que nesses meses, nesses 2 meses, a gente está despendendo bastante energia, né, nos grupos de trabalho, tá? Por isso essa temática, ela vem com bastante força ainda. Então, a gente tem vivido essas etapas e a gente vê que a maior parte das instituições, então, está na fase de inscrições nos grupos de trabalho, né? Se desafiando ali a conseguir pessoas para formar os grupos de trabalho. Tem instituições que estão fazendo aí as primeiras reuniões dos grupos de trabalho, e temos, né, instituições fazendo os primeiros testes aí já do quadro de gestão do projeto, né, e fazendo os huddles de segurança, tá? Então, a gente entende que está nesta fase aí, na linha do tempo da jornada do trabalho com alegria. Pode passar, Tainá, por favor. E aí, pessoal, mais uma vez, a gente traz o diagrama direcionador, né, que é uma forma diferente de olhar o projeto, né? Ela é estruturada da forma que está, então, na primeira coluna, sempre lembrando para a gente o grande objetivo, né, desta colaborativa. Na segunda coluna, trazendo direcionadores primários, 3 direcionadores primários principais que nós temos utilizados aqui na colaborativa. E na terceira coluna, né, as ideias de mudanças e os conceitos que estão descritos aí, né, separados por cada direcionador. E percebam, então, que na nossa barrinha amarela nós temos avançado, né? A gente vai ter oportunidade de hoje, na CIV de hoje, falar um pouco mais sobre o diagrama direcionador, e eu acho que se apropriar e entender cada vez mais que a gente tem avançado, né, nessas ações, vocês vão perceber como, tá bom? Eu acho que era isso, então, pessoal, para a gente revisar os passos e aí a gente começar aí a CIV número 13, certo? Obrigada, pessoal. Obrigada, Tainá. Obrigada, Miriam. Então, agora eu vou chamar, acredito que seja a Cris, para falar do diagrama direcionador. Obrigada, Thay. Eu e o Fernando, a gente vai bater uma bolinha aqui para entrar dentro dessa ferramenta que a gente vem mostrando e que a Miriam falou hoje, né, que é o diagrama direcionador, né, como explorar esse recurso que traz basicamente todo o nosso projeto num gráfico só. Pode passar, Thay, por favor. Muito bem. Então, esse desenho, esse diagrama, né, também conhecido como diagrama em árvore, ele apresenta, organiza e apresenta a nossa teoria de mudança. A gente já vai falar o que é essa teoria de mudança.
e nos auxilia a responder, estrutura, né, as respostas para a pergunta 3 do modelo de melhoria, que é: que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Tá? Então, aqui no diagrama tem, resumidamente, a nossa estratégia para a gente chegar ao nosso objetivo. Pode passar. Pode passar. Muito bem. Então, nós aqui todos assumimos um compromisso, nós disponibilizamos para vocês, né, uma proposta de mudança que está bem representada nesse diagrama direcionador, e a nossa predição é que, se a gente seguir o que está representado nos direcionadores, né, nos conceitos de mudança, a gente vai atingir melhoria. E tem uma fundamentação. O que está escrito no diagrama, ela tem uma teoria por trás. Pode passar mais um? O que é essa teoria, né? A teoria é o conjunto dos conhecimentos, das ideias, conhecimentos existentes, né, na cabeça de cada um de vocês, mas bem como, né, no que a gente tem até de literatura, e as ideias que são empiricamente, porque a gente está construindo essa realidade, né, juntos agora, que são relevantes, são importantes e relevantes para melhorar o nosso sistema de interesse, ou seja, para a gente atingir a alegria no trabalho, tá? Então, o conjunto desses conhecimentos é o que fundamenta essa teoria, que está na nossa proposta apresentada no diagrama. Meu som está baixo, gente? Não? Tá bom. Pode passar. Então, vamos ver um pouquinho mais, né, o que é. Então, esse diagrama, na verdade, é uma ferramenta de gráfico e de imagem, né? E ele nos dá esse norte de ações para a gente ir testando essa teoria, se a nossa predição está correta de atingir esse objetivo. Ele é fácil de ver porque, visualmente, em cada um daqueles retângulos, a gente identifica quais são as estruturas, quais são os processos, a cultura ou as normas do sistema que a gente vai precisar intervir para construir esse ambiente de resiliência que proporciona o trabalhador ter uma percepção de alegria no trabalho, tá? Então, visualmente, ali estão essas estruturas, esses processos, essas normas ou culturas que são necessárias em intervenção, ou seja, mudanças, né, e redesenhos. Pode passar. Tá aqui, ó. Um pouquinho da nossa teoria da construção, a gente falou isso logo no início do projeto. Então, a gente tem, né, o modelo conceitual do trabalho com alegria, um documento com várias, né, referências, literaturas, construído em 2017. A gente tem a aplicação desse modelo no Hospital Sírio-Libanês e a gente tem a aplicação desse modelo nos 18 hospitais iniciais. E agora a gente tem a aplicação desse modelo com vocês. Então, toda essa teoria ela vai sendo testada e retestada, né, para ver o que funciona melhor em cada realidade. Pode passar. Então, é nossa fundamentação. E se a gente olhar, né, aqui um resumo, aqui é nossa figura do quadro conceitual para aumentar a alegria no trabalho. Identifique aí as cores que fazem referência com o nosso diagrama direcionador. Olha lá, bem-estar e resiliência, segurança física e psicológica, né? No nosso diagrama está em azulzinho, significado e propósito, reconhecimento, recompensa, escolha e autonomia, gestão participativa. Então, vocês vão identificando aí vários conceitos que estão no diagrama e que a gente já trabalhou na CIV. Então, é para vocês fazerem essa correlação, o que está no diagrama, né, está dentro deste... vem dessa base de conhecimento e também, pode passar, vem da base de conhecimento. Pois não, Fernando? Pode completar. Queria só comentar esse slide anterior, só para a gente entender, toda vez que a gente fala de uma teoria de mudança, a gente está falando de qual o conjunto de mudanças e de ideias e conceitos geraram um resultado em algum cenário, em alguma instituição, algum sistema de saúde. Então, esse trabalho, ele surgiu, esse consolidado de aprendizado, ele surgiu lá dentro do IHI, lá nos Estados Unidos, onde os próprios colaboradores do IHI queriam ser mais felizes no trabalho.
E eles vêm estudando isso junto, é uma tendência mundial, é claro que não é uma invenção do zero, do IHI, mas tudo que foi feito para tentar melhorar a felicidade no trabalho, eles estudaram e foram tentar melhorar a própria satisfação no trabalho, a própria felicidade no trabalho. E isso que foi culminar nessa teoria de mudança aqui que vocês estão vendo. Então, nasceu ali, eles usaram, o IHI já era uma instituição que tinha alto nível de felicidade no trabalho, e eles puxaram para um nível ainda mais alto. E quando vocês olham aqui, se vocês puderem olhar as responsabilidades, olha só, os indivíduos, os colaboradores, eles têm um leque de participação, né? Os indivíduos estão muito relacionados, olha, medição em tempo real é com o colaborador. Bem-estar e resiliência é um papel do colaborador. Melhoria diária, usar a metodologia, o IHI, a vida dele é usar a metodologia, a ciência da melhoria, para gerar melhorias em outras instituições. Melhoria diária, eles usaram o próprio método que eles aplicam para fora, em outras instituições, na vida deles de trabalho. Então, é do colaborador. Depois disso, já não começa a ser tanta responsabilidade dos colaboradores. Essas três que eu acabei de falar já são também uma responsabilidade de gerentes e líderes centrais, e também dos líderes sêniores, da alta liderança. Mas olha só como que ficou claro, né? Olha, além daqui, quando se fala de camaradagem, trabalho em equipe, não dá para esperar só do colaborador resolver. Ele vai precisar de um patrocínio, de um apoio da liderança dele imediata, pelo menos, né? E aí a liderança vai assumindo mais papéis e passa a se tornar responsável pela camaradagem, trabalho em equipe e pela gestão participativa, que a gente tem falado muito com vocês de quanto que as decisões são tomadas ouvindo vocês, colaboradores, mas quando a liderança age como uma facilitadora, cria um espaço de diálogo, mas também se posiciona. E acima dessa liderança média, a alta liderança ela se torna responsável por todos os quesitos, mas alguns são só deles, né? Reconhecimento e recompensa, só a alta liderança vai poder fazer. Isso ajuda a gente a clarear certas expectativas quando a gente está falando de uma ideia. De repente alguém fala, mas aqui a gente não é reconhecido, aparece lá no diagrama de afinidades. Bom, não adianta 3 colaboradores, 5 colaboradores falarem, nossa, nós vamos ter uma ideia aqui que nós vamos mudar o reconhecimento dentro da equipe. Porque isso tem muito mais a ver com o sistema que tem que ser levado naquela cadeia de ajuda, se vocês lembram, tiraram um pouquinho da teia de aranha de 2022, aquela cadeia de ajuda tem que levantar assim, alta liderança, está rolando essa demanda aqui, ó. E aí é papel da alta liderança discutir como que é o sistema de reconhecimento e recompensa na instituição. Como que a alta liderança consegue transmitir significado e propósito, por exemplo. Então, vários eixos aqui, eles são muito importantes para a gente entender qual é a autonomia que eu tenho para fazer. Mas não quer dizer que é para desistir. Eu sou colaborador, não posso mexer com isso. Pode e deve, mas deve fazer subir essa informação e essa demanda para um apoio da alta liderança. É isso que a gente queria reforçar. E olha só, toda vez que a gente valida uma teoria, isso aqui mudou o score de felicidade do trabalho dentro do IHI. E ele começou a publicar. Deu certo, vamos publicar para outras instituições. A Vânia Bahia, minha colega de especialista no especialista de melhoria do IHI no Brasil, pegou esse tema para trabalhar, conseguiu aplicar no Sírio, validou novamente essa teoria, mesmo recortando apenas algumas partes, no Sírio-Libanês com uma equipe. Depois eles expandiram para o Sírio, depois eles expandiram para 19, 20 instituições. E agora a gente está com vocês. Então, só para vocês entenderem o quanto que é robusto isso, o quanto que essas ideias já foram aplicadas, testadas, replicadas, e elas vão se mostrando verdadeiras em vários cenários, em várias equipes, em várias instituições. E por isso que a gente confia muito que isso funciona. E por isso que a gente quer que vocês levem em conta essas ideias, que não impede de vocês trazerem novas. A Cris vai mostrar um pouquinho mais à frente. Vai lá, Cris. Perfeito, Fernando. Obrigada.
Muito bem, então aí é a nossa fundamentação da construção da teoria, né? E todo esse aprendizado que o Fernando citou, da aplicação dessa teoria, o que ela rendeu de aprendizado no projeto da Vânia dentro do Círio, no projeto com os 18 hospitais do Reconectar, né? A Tereza está aqui com a gente, trazendo isso também, e com vocês também já alimentam essa roda, né? De validação, de aprendizado em contextos diferentes. Pode passar. Muito bem. Então, essa fundamentação, né, as escolhas do que a gente precisa fazer, que é estrutura, processo, cultura ou normas, e de como, que são algumas ideias mais gerais, alguns conceitos, ou seja, algumas sugestões de como fazer, né, essas mudanças, elas estão representadas, então, no nosso diagrama. Então, o diagrama ele tem essa anatomia, que a gente está fazendo uma dissecção nessa ferramenta. Tem o objetivo lá na esquerda, bem claro, como é o nosso. Depois, o objetivo é o que a gente precisa fazer, que são os elementos necessários e suficientes. Eu adoro essa frase, necessários, porque sem eles a gente não vai conseguir mudar o sistema, e suficientes, ou seja, a gente não vai fazer a mais, né? Todo projeto a gente faz aquilo, a gente tem muita coisa para fazer, né? Quando a gente faz melhoria, a gente incrementa um pouquinho o nosso trabalho, e geralmente ele volta até menor, mas a gente não exagera, ou seja, elementos necessários e suficientes, não tem menos nem mais, é a nossa expectativa, a nossa predição, para alcançar o nosso resultado. E o como, que são esses conceitos e as mudanças, são essas ideias mais específicas que vão, né, se relacionam cada uma a uma estrutura, né, e vão atingir o objetivo. Ou seja, quando a gente lê o diagrama, a gente acaba lendo ele da direita para a esquerda, não é isso, Fernando? Se eu fizer isso, eu atinjo aquilo, e isso vai me fazer atingir o objetivo. Fernando, por favor. E acho que tem uma coisa também para complementar, que é, quando a gente fala do como, a gente está falando de conceito de mudança, mas o que é conceito de mudança e o que é mudança? Ainda que a gente fale que o conceito de mudança mostra para a gente como, ele ainda não é uma ideia concreta, ele é um conceito. Significa o quê? Eu vou dar um exemplo prático. Olha só, existe uma lista no mundo, inclusive, em vários cenários da indústria, de outros lugares, que eles foram catalogando conceitos que são funcionais, que ajudam a melhorar um sistema. Só que melhorar o quê? Varia demais. Então, olha só um exemplo prático. Conceito de mudança. Faça trabalhos, processos em paralelo. Isso é um conceito de mudança. Isso mudou a vida de vocês? É uma coisa que você pode chegar no seu hospital, na sua instituição, e falar, não, já peguei a ideia lá, ó, perfeito, vai dar certinho aqui. Não, porque é um conceito. Olha só como que isso se aplica, como é que vira concreto. Conceito de mudança. Fazer processos em paralelo. No supermercado, fizeram vários caixas, um do lado do outro, e reduziram a fila do atendimento. Na Fórmula 1, botaram um mecânico em cada pneu do carro e trocaram os pneus do carro mais rápido. É o mesmo conceito de mudança, faça processos em paralelo. E, em cenários diferentes, vão virar ideias de mudança, ideias concretas, que aí sim, na minha realidade, eu fiz tal tarefa em paralelo. E aí sim é uma ideia concreta. Então, ainda quando a gente olhar para o conceito, a gente tem que pensar, puxa, esse conceito é uma ideia legal, é uma boa ideia, mas como que vai virar realidade na minha instituição? Aí vocês vão rodar ciclos de PDCA e descobrir quais ideias são as mais efetivas, mas esse conceito já me inspira um monte de coisa legal. A gente vai chegar nisso mais à frente com ideias concretas para vocês. Vai lá, Cris. Perfeito, Fernando. Muito bem, seguimos então. Então, essa é a estrutura anatômica do nosso diagrama direcionador. Sobre pensar. Desculpa, gente, alguém falou alguma coisa? Não, né? Foi só o mic aberto. Beleza. É a minha Siri. Foi a sua Siri. Vamos então. Vai passando, por gentileza, Tainá, mais um clique. Então, vamos lá, devagarinho. Aqui está o nosso... Antes! Aí, obrigada. Aqui está o nosso objetivo, que é a extrema esquerda do diagrama. Tem o nosso objetivo claro, aumentar a percepção de alegria nos colaboradores, da nossa unidade piloto.
Cada um de vocês. E nós, né, como um conjunto na colaborativa. Mais um, Thay. Depois é o quê? Que estruturas, que processos, que normas a gente precisa? A gente precisa mexer em processos de gestão, a gestão participativa, que é uma estrutura de coluna vertebral nesse projeto, que os grupos de trabalho que vocês estão começando ou vão começar a formar, elas vão ajudar nesse processo de formar o líder a ceder espaço para uma gestão participativa. Autonomia, trabalho de equipe, isso também é cultural, é processo, mas também é cultural. Por exemplo, aqui embaixo, segurança física e psicológica, talvez vocês, junto aos grupos de trabalho, vão mexer em algumas coisas que são cuidados básicos, sei lá, forrar um colchão, né, para cuidar lá do quarto de repouso dos colaboradores, de uma higiene melhor, ou prover café, por exemplo, foi algo que a gente, né, conversou em outro momento, que foi feito. Então, aqui, ó, é o quê? Então, estruturas, processos e normas, é isso que a gente precisa, né? Necessários e suficientes. E isso está relacionado àquele quadro conceitual que o Fernando já falou também. Mais um, tá? E, em seguida, tem as mudanças e conceitos, né? Por exemplo, aqui é um conceito, ó, celebrar resultados junto à equipe. Como que a gente faz isso? Tem várias maneiras de fazer isso, né? Agora, implementar o quadro que importa para você, tem algumas maneiras, mas o quadro, né, a gente trabalhou junto isso, né? O quadro mais GDSM também é uma ideia mais objetiva. Então, aqui é o como, é o detalhe. Por exemplo, para eu ter uma gestão participativa, na nossa teoria, a gente está falando que a gente precisa criar processos que vão facilitar essa gestão participativa, como o quadro que importa para você. Eu estou ouvindo, né, o colaborador, criar os grupos, ter uma gestão, né, o GDSM, que auxilia na formação da equipe, ronda da liderança. Então, a liderança, né, no nosso modelo conceitual, né, aqueles papéis da liderança, parte da liderança está junto de vocês, propiciando esse espaço, essa segurança psicológica para que isso aconteça, né? E por aí vai. Então, se eu fizer essas ações em cinza, a gente tem a predição que a nossa gestão participativa, a autonomia e o trabalho de equipe vão melhorar. Se eu fizer essas ações em azul, a nossa predição é que a segurança física, a segurança psicológica, a resiliência vai aumentar, e por aí vai. Então, essa é a anatomia do nosso diagrama direcionador, tá? E é assim, para melhorar o entendimento e o uso de vocês dessa ferramenta. Pode passar? Muito bem. Fernando, quer falar aqui um pouquinho? Como é que a gente pode usar o diagrama direcionador de uma maneira prática? Legal que ele me mostra a teoria, me mostra várias ideias e tudo mais. Mas tem muita gente que acaba usando, olhando para o DD, 1, 2 vezes, e como se tivesse que estudar um manual, um livro. Só que ele é muito mais prático que um livro, né? É um slide só. Pum! Tá bom. Ainda assim, se eu olho para o DD 1, 2 vezes, alguém aqui decorou? Já sabe direitinho de cor e cabeça? Cor salteado? Não, nem eu, nem a Cris, nem a Tainá, que está mais tempo no IHI. Não tem de cabeça. Então, a gente tem que criar formas do DD ser visitado e ser trabalhado diariamente. E lembra que a gente, na CIV 10, eu e a Cris mostramos o GDSM, e esse aqui era o GDSM. E lembra, olha só, no planejamento da qualidade, estava aqui a figurinha do DD. Então, ele tem que estar no seu quadro para vocês, equipe de melhoria, visitarem todo dia, darem uma olhadinha, olha, qual é o nosso propósito aqui, o que a gente vai fazer. E também nos ajuda demais a fazer um crivo de toda a ideia que aparece, se está conectado com o DD, se tem a ver com o DD. Porque, às vezes, gente, a gente brasileiro ainda mais é muito criativo, não para de brotar ideia. Vem um monte de ideia, alguém muito participativo chega cheio de ideias e te coloca um monte de ideias legais. E todo mundo, de repente, pode ter o movimento de querer acolher as ideias. Só que esse é o lance. Se você olha para a ideia e fala assim, que legal, vamos fazer. Aí depois alguém traz mais 5 ideias, o outro mais 10 ideias. Vocês vão parar o trabalho por tantas ideias para fazer e vão acabar fazendo nenhuma. Então, a ideia é, tem uma ideia de mudança. Ela está conectada com o meu DD? Pode não estar escrito exatamente a ideia, isso não tem problema. Mas essa ideia
tem a ver com algum dos direcionadores? Isso vai reforçar ou está relacionado, é próximo de algum conceito de mudança? Próximo de algum direcionador? Poxa, então isso vai me ajudar a levar no objetivo. Se alguém fala, gente, vamos criar um espaço mindfulness, de repente tem a ver com o estado de manejo de estresse. Isso faz legal, é uma ideia que pode ser boa. Se a diretoria está querendo fazer, está ótimo. De repente alguém fala, gente, vamos triplicar o salário. Não tem, e a gente olha e fala assim, eu quero, mas tem a ver com o projeto? Não, às vezes não tem a ver com o projeto. Depende do que você tem que olhar no seu DD e checar. Olha, bate ou não bate? E aí você vai perceber, legal a sua ideia, mas nesse momento a gente não consegue, não é melhor, não vai ter tanta relação com o projeto porque não está conectado com os direcionadores. E olha só, onde que você vai trabalhar? Você vai levar muitos conceitos e ideias de mudança do DD aqui nos grupos de trabalho, na melhoria da qualidade, que é o motor da mudança. Então, quando os grupos de trabalho começarem a fazer, você pode passar o próximo. A gente vai checar ideias de mudança, pode voltar nos dois, ideias de mudança conectadas e sugestões dos grupos, que são aquela parte criativa que a gente falou. O grupo de trabalho vai trazer ideias novas. Procure sempre correlacionar. Olha, tá programado no seu quadro aqui de trabalho. Olha, essa mudança e atividade está associada com qual conceito de mudança que está conectada com qual direcionador. Aí vocês vão ter uma visão de quanto do diagrama direcionador, da teoria de mudança, vocês estão percorrendo. Porque aí você vai fazendo um checkzinho, ó, isso aqui eu já trabalhei, isso aqui eu já trabalhei, isso aqui, ó, no manejo do estresse, não trabalhamos nada ainda, hein? Nenhuma ideia surgiu a respeito disso. Qual é o próximo? Próximo conceito de mudança, também não apareceu nada. Aí você vai entendendo o que você já fez da teoria de mudança e o que você ainda não fez. Vocês e as equipes e os grupos de trabalho. Tá bom? Então, isso é para ser visitado todo dia, e aí sim, se o diagrama direcionador se torna uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, é até capaz de vocês saberem de cor, mas é porque vocês trabalharam com ele. Não porque vocês decoraram na teoria, porque vocês usaram na vida real. O próximo. Cris, se quiser, entra a hora que quiser, tá bom? Tá ótimo. Então, lembrando aqui que a gente está numa situação atual e a gente quer chegar, a gente não está tão feliz no trabalho, precisa melhorar bastante, e a gente quer ser muito feliz no trabalho. Trabalhar num lugar que ninguém queira sair, que ninguém queira faltar, que ninguém adoeça. É utópico? É. Mas, ainda assim, quanto mais próximo do ideal eu chegar, melhor. E aqui eu vou usar, para cada ideia de mudança, eu vou rodar ciclos de PDSA, exatamente para saber como eu vou executar e qual a forma que funciona melhor. Então, até o quadro, que é uma ideia de mudança concreta, vocês rodaram o PDSA para checar qual a posição, onde que eu coloco, que cor que eu uso, quantas pessoas vão passar lá, e assim vai. Então, esse detalhamento, vocês vão rodando ciclos de PDSA. E aí o conhecimento se torna visceral, orgânico, de vocês. Isso é propriedade intelectual de vocês a partir desse momento. Por quê? Porque aconteceu assim na sua unidade, no seu piloto. O próximo. Mais um. Então, resumindo, é uma técnica, ele nasce basicamente como um diagrama de árvore, mas ele, de verdade, a potência dele é trazer quais as ideias que funcionam e que alimentam eixos, que a gente chama de direcionadores primários, que vão me ajudar a chegar no objetivo. Tudo que eu tiver de ideia que não colabora para chegar no objetivo, é aquilo que a Cris falou, não é essencial, não é estritamente necessário. Pode ser até um luxo, um penduricalho, uma sofisticação, mas não é o essencial. E algumas coisas nem vão estar conectadas com o objetivo, podem trazer outros resultados, mas não o resultado que a gente quer, que é ser feliz no trabalho. Então, ele conecta o objetivo com as intervenções, e ele fornece nosso modelo mental. Poxa, o modelo mental de um projeto inteiro em um slide, em uma folha de papel, é bom demais, né? Porque assim a gente não enche tanta linguiça. E fornece documento vital para que, quando a sua liderança vier, esse é outro instrumento poderoso, conversar com quem não conhece sobre o projeto. Você tem o diagrama de direcionamento na sua frente e fala, não, vem cá, filho, você sei que você está falando várias coisas, questionando um monte de coisas, mas olha,
dá uma olhadinha no nosso diagrama direcionador. Aí você joga toda essa argumentação que eu falei. Isso aqui foi validado em inúmeras instituições, acontece e funciona em inúmeros países. Olha aqui, isso que você está falando não está conectado aqui com o nosso DD. E a gente tem trabalhado muito em cima disso. Pronto, pacifica. Uma reunião que ia demorar 1 hora, 1 hora e meia, e um líder ia fazer top-down, ia mudar o norte da equipe, vocês colocam o líder norteado dentro do projeto. E o líder vai entender rapidamente, porque é uma ferramenta fácil e intuitiva. Tá bom? Então, essa era a mensagem que a gente queria passar para vocês, de aprender a brincar mais com o diagrama direcionador. Acho que aqui acabou nossos slides, né? Isso, acabou. E agora a gente já conecta no uso, como que o Círio, como que a Tereza, né, lá no Hospital Universitário da Federal do Maranhão, como que eles utilizaram esse diagrama. Então, a partir desse momento, a ideia é olhar para o diagrama direcionador não como só uns retângulos coloridos, mas como uma potente teoria de mudança, que tem relação de causa e efeito, e o que exatamente a gente vai precisar mudar para chegar ao objetivo de trabalho com alegria. Eu passo a palavra agora, já estou roubando a sua palavra, hein, Tainá? Estou passando. Pode ir, Cris, obrigada. Passando para o Círio. É Leandro que vai falar? Tereza que vai falar primeiro. Eita, não sei, vamos seguindo. Vamos ver se ela está bem. Passar, Tainá. Tereza. Boa tarde. Isso. Consegue me ouvir? Consigo, Tê. Então, boa tarde. E aí, a proposta que a gente trouxe de conversar sobre alguma das ideias, né, porque são várias ideias que estão no diagrama, foi sobre a roda de conversa, né? A roda de conversa, ela está conectada aí no direcionador primário, que fala sobre a gestão participativa, autonomia e trabalho em equipe, né? E ela é um conceito, acaba sendo uma ideia, porque é algo que a gente vai começar a fazer na rotina da unidade, e ela, para nós, foi fundamental para aproximar a liderança da equipe, né? Porque ela é uma atividade que vincula muito liderança e equipe. Aí uma foto de uma das nossas rodas de conversa, pode passar. Você vê que a estrutura, às vezes, não é a maior contributiva, né? A gente fez na área de prescrição, tem coluna, tem isso, mas nem por isso deixou de ser um ambiente ali para que a equipe pudesse estar fazendo a roda de conversa. Então, o que é a roda de conversa, né? A proposta foi fazer ela semanal, né? Uma vez por semana a gente tinha esse momento de sentar a equipe com a liderança da unidade. Ela não tem uma temática definida, vocês vão até ver no nosso relato que a gente até fez na primeira com um tema, mas não foi bem legal, né? Fugiu, inclusive, do tema, e ela, essa temática é bom porque a equipe leva as suas questões, né? E às vezes, quando a gente restringe a um tema, tem várias outras coisas que a equipe quer trazer para compartilhar, de problemas, de outras coisas, e aí você não dá essa oportunidade. Ela precisa ser pensada em tempo de duração, de horário, de turno, quanto tempo que a gente vai definir para essa roda de conversa, né? É importante que a gente consiga ter um roteiro para aquele momento, e aí um roteiro para a gente se nortear como que vai ser, explicar isso para a equipe, a metodologia do funcionamento da roda. E ela é principalmente um espaço de fala, né? Onde as equipes serão ouvidas pelas suas lideranças locais, para compreender quais são os gargalos, às vezes aparecem fora dos problemas que vão aparecer, aparecem ideias, também é um momento de devolutiva, então, à medida que foi fazendo rodas, e que as equipes foram trazendo demandas, às vezes era um momento também de partilhar o que estava sendo feito, né? E quando a gente vai sem o tema, sem algo definido, a gente vai sem saber o que vai ouvir. Isso faz com que a gente consiga olhar melhor, ouvir melhor a nossa equipe, de maneira mais verdadeira, né? É um momento de aproximação e de criação de vínculo e até de segurança psicológica mesmo para a equipe, porque quando a liderança está ali disposta a ouvir, né? Isso quer dizer que a equipe pode trazer as suas questões, pode passar. Então, nós rodamos alguns PDCAs antes do processo de implementação, nós rodamos aí 6 ciclos, né, sendo o último a implementação. Então, a primeira coisa que a gente testou no nosso primeiro teste foi saber o tempo, né? A gente planejou 30 minutos, planejou fazer numa terça-feira, né, porque a gente achava que era um dia da semana mais viável para a equipe, o horário, o local. Então, a gente fez o primeiro teste no turno matutino, onde as lideranças estavam, tanto a chefia da unidade como a liderança de enfermagem. Então, a gente fez o primeiro teste naquela área que vocês viram ali na foto.
E aí a gente teve alguns aprendizados, porque a gente colocou algumas métricas, a gente achou que 60% da equipe que estivesse no plantão ia participar, que ia ter representatividade da maioria das categorias multiprofissionais. E aí uma das primeiras coisas, a gente aprendeu que o horário foi um horário bom, porque a gente planejou um horário que já tinha as prescrições saídas, a equipe já estava às 10h30. Mas como era uma clínica cirúrgica e aí tinham vários tipos de cirurgiões, né? A gente não conseguiu alcançar os médicos que passavam no início do turno que vão para o centro cirúrgico. Então a gente discutiu de que outras equipes, o médico plantonista, o residente, poderiam envolver. Então, a gente fez o primeiro, e em relação ao horário, a duração, a gente foi atendido nisso. Aí depois, só que a gente acabou usando um tema específico. A nossa primeira roda, a gente fez um cartaz, ia ser sobre comunicação, né? Porque nós, da equipe, achávamos que esse era um problema. E aí, depois a gente compreendeu que não, que era para deixar aberto, né? Para que a equipe pudesse ter a liberdade de colocar aí as suas questões. Então, na segunda, a gente fez no mesmo horário, mesmo dia da semana, mas a gente fez sem tema. E aí foi muito mais produtivo para a gente, porque a equipe trouxe outras N questões que não tinham a ver, por exemplo, com a comunicação que a gente tinha colocado no passado, e aí trouxeram também contribuições. Então, foi bem legal esse segundo ciclo. E aí a gente não teve muita adesão médica, né? Principalmente a gente teve algumas categorias, assistência social, que também não participou, e aí a gente pensou num terceiro ciclo, vamos fazer no mesmo horário, né? No mesmo tempo de 30 minutos de duração, mas vamos tentar fazer uma divulgação melhor. Aí a gente produziu cartaz no Canvas, começava a falar quase que uma semana antes, relembrando um dia antes, falando para a equipe, quem quisesse participar, se quisesse vir para tudo também poderia e tal. E aí, quando a gente teve mais essa segurança, a gente ampliou, a gente foi para o turno da tarde, testar o horário de 2h30 né? Que a gente também entendeu que era o melhor horário, todo mundo já teria passado o plantão, feito as primeiras medicações, a equipe multiprofissional não é tão grande, não estava no momento tão grande como o turno da manhã, mas aí a gente foi para esse horário da tarde, que deu bastante certo. Aí a gente foi fazendo outro teste para ver engajamento. E aí a gente acabou não testando à noite, por falta de disponibilidade da liderança da chefia, mas a gente decidiu que ia implementar manhã e tarde, né? Achou que talvez fazendo o GDCM no primeiro momento a gente conseguiria atingir a equipe da noite, mas não conseguiu implementar para a noite. Então ficou revezando, semanalmente, uma semana era de manhã, outra semana à tarde, uma semana de manhã à tarde. Então a gente fez alguns testes até ter esse ajuste com a equipe. E aí, como eu falei, também era o momento da gente dar a devolutiva de outras reuniões, o que tinha sido feito, o que tinha sido construído. Pode passar. Eu vi que alguém estava falando também sobre o horário da tarde, né? De 2h30. É um horário, em geral, bom, assim, dependendo do funcionamento da unidade. E aí, aqui, mostrando para vocês algumas rodas que a gente fez com a equipe, o material que a gente fez no Canva, né? Aliás, na hora da tarde a gente chegou a testar 2 e 2h30, né? Mas acabou depois ficando 2h30 com o passar do tempo. Então, a gente fez esse momento, aqui está a liderança, a chefia da unidade é a líder em um momento de verde, branco. Então, foi bem legal. A equipe se sentiu bastante ouvida, apesar da gente já ter feito o que importa para você, mas contemplada, né? Porque nem todo mundo acaba participando de tudo. E, então, é um momento de aproximação que trouxe para a equipe essa integração. Eles conseguiram se sentir aí mais envolvidos nos processos e saber que seriam ouvidos. Teve também a ronda de liderança, que não é o que a gente vai falar agora, mas também aproximar a alta liderança, a alta gestão. Então, foi uma estratégia muito boa, uma ideia de mudança que contribuiu bastante para a percepção da equipe da unidade nesse ponto da alegria. E era isso. Maravilha, Tereza, perfeito. A gente viu no chat aqui que tem 3 ou 4 instituições, né, que fazem. Eu vou encorajar vocês a colocarem ou no chat ou no WhatsApp como que vocês estão fazendo, né? E avaliem aqui junto com o que a Tereza colocou, né? Você viu que ela trouxe metodologicamente utilizando com o PDSA. Então, vejam como que vocês conseguem trazer isso para dentro da realidade de vocês. Muito bom. Obrigada, Tereza. Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai continuar com uma outra ideia também conectada aí com o DD, que é a árvore do reconhecimento. A gente o conceito ele já está aí atualizado, né, no nosso DD como um local de destaque para pacientes e profissionais reconhecerem o trabalho realizado em tempo real,
mas queria contar um pouquinho para vocês a trajetória, super rápido, para a gente ver que a nossa ideia de mudanças, ela muda um pouquinho, a gente tem algumas predições, e às vezes a gente também aprende outras ações que não estavam planejadas, mas que vão compor um resultado muito melhor depois. A gente tinha como grupo, impedimento para a alegria, essa falta do reconhecimento entre pares, aquela sensação que no final do plantão a gente trabalhou um montão e faltava aquele momento de agradecer ao colega, das diversas categorias, né, que a gente convivia, sobre aquela parceria, sobre aquela ajuda, e apesar da instituição ter os caminhos formais para reconhecimento, às vezes a equipe entendia que era um pouco burocrático entrar e fazer um reconhecimento, queria algo um pouco mais de agilidade, né? E aí o grupo entendeu que pensou em como fazer isso, um mural, alguma coisa, e a ideia da árvore foi algo que foi construída pela equipe, pensando que as folhinhas, né, as folhas da árvore poderiam ser os bilhetinhos para a gente deixar para os nossos colegas. No começo foi uma árvore mais adaptada, e aí depois a gente conseguiu idealizar esse adesivo que está aí na foto para vocês, de um jeito um pouco mais bacana, já que a gente viu que a árvore começou a ter um sucesso, né, as pessoas participavam bastante, reconheciam bastante o colega. Essa árvore, ela fica colada nos corredores da unidade que a gente pilotou aqui no Círio, o Trabalho com Alegria, e são 4 alas, então são 4 árvores, e a ideia era que os colaboradores passassem por ela e deixassem a sua mensagem para algum colega que fez a diferença no dia a dia dele de trabalho. Para nossa surpresa, os pacientes começaram a interagir com essa árvore, e não era a nossa meta inicial. Eles passavam fazendo fisioterapia ou se movimentando um pouco fora do quarto, e eles também começaram a deixar recados para a equipe, sobre algum atendimento que foi diferencial para o cuidado dele, ele queria reconhecer ou alguém especificamente, ou alguma equipe especificamente, e essa árvore foi, então, ficando cheia de recados, de reconhecimentos, de elogios, e o fim da linha, né, dos outros ciclos de PDSAs é a gente conseguir registrar na ouvidoria da instituição formalmente esses elogios. Então, isso aumenta, né, o nosso NPS e tudo mais. Então, foi algo que a gente foi revisitando, né? Saiu essa primeira ideia de reconhecimento entre pares, e hoje a gente consegue ter esse impacto até na instituição de como a gente mapeia as ouvidorias, que essa seria mais uma porta de entrada para essas manifestações. Então, é algo que a gente viu que deu super certo, e até hoje as pessoas participam bastante. No começo eram post-its que a gente deixava, mas hoje a gente vê que as equipes e os pacientes são bem criativos, às vezes deixam cartas grandonas, cartas temáticas, de acordo com o que está acontecendo no momento do ano, e isso teve um impacto muito bacana com a equipe. Pode passar, por favor. E só para vocês verem que essa ideia saiu dos muros da unidade piloto, né? Outras equipes também sentiam a necessidade de reconhecimento, elas buscaram outras unidades, outros grupos de trabalho que tinham o mesmo tema, e para conhecer ideias de sucesso que já foram implementadas, e essas 2 árvores são de outras 2 unidades aqui do Círio que conheceram a árvore do reconhecimento e implementaram com a sua personalidade, com a sua característica na unidade. E eles vêm experimentando também os mesmos resultados. Então, o que a gente brinca muitas vezes é que a gente não tem que criar a roda para os mesmos problemas, para as mesmas necessidades, né? A gente pode aprender com outros colegas e experimentar na nossa realidade, na realidade de cada um, se essa ideia ela vai trazer uma melhoria, vai trazer um impacto para a nossa equipe. E essas unidades, por exemplo, elas estão experimentando isso, né? Ações que já foram testadas, implementadas, e também está trazendo resultado para esse time. Então, a gente queria compartilhar um pouquinho isso com vocês, dessas experiências, e que essa é
é uma predição também que a gente tem do nosso grupo de WhatsApp, né? De como a gente pode trocar das ideias que um time teve e que funcionou super bem, como vocês já vêm fazendo também, né? Muitas vezes, né? Como a gente já experimentou até agora, de como apresentar um tema para a equipe, como falar do projeto, como explicar um tema que às vezes é mais complexo da gente compreender mesmo. E acho que é isso, a gente se inspirar em ideias boas e colocar em prática na nossa realidade. Obrigada. Obrigada, Nath. Então, vamos dar uma pausa de 5 minutinhos. Voltamos às 15h55. Eu vou botar aqui no chat. Perfeito. Com o Nos... Hospital Geral de Fortaleza, né, Thay? Que vai. Isso, Erlen, se prepare. Já, já. perfeito. Até daqui a pouquinho.
Pessoal, oi pessoal, então vamos voltar para a nossa sessão. Vou dar mais alguns segundinhos, pessoal, e entrando. Acho que já estou vendo algumas carinhas, algumas câmeras abrindo, a gente pode dar continuidade. Eu vou chamar então o pessoal do Hospital Geral de Fortaleza. Vocês Pronto. estão. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Já pode começar? Pode sim, Derley. Gente, vocês lembram que na última CIV a gente pediu um voluntário e a Derley, né, um voluntário, uma voluntária, e a Derley rapidamente falou, eu posso. E a gente conduziu, né, junto, ela conduziu um PDSA que ela quer compartilhar com vocês. Então, agradecemos muito a disponibilidade e, Derley, a palavra é toda sua. Obrigada. Bom, gente, meu nome é Jerlen, né, como já foi citado. Eu sou do Hospital Geral de Fortaleza, mais especificamente eu sou do Núcleo Interno de Atenção à Saúde, uma apresentação bem breve, né? E aí a unidade piloto foi essa unidade, a ala E e F, de clínica médica, né? São basicamente perfis, os perfis dos pacientes são de clínica médica, mas por ser um hospital de alta complexidade, né, e chega a ser até quaternário, então são perfis bem complicadinhos, né, são pacientes de certa forma graves e tudo. O número de colaboradores lá da unidade são por volta de 200 e o número de leitos são de 74. Acho que pode passar, né? Pode passar, tá? Pronto. Essa é a nossa equipe de melhoria, né? A doutora Mariana, que está como patrocinadora do projeto, o doutor Eberson, que é gerente da unidade da ala EF, né? Que atualmente é a UP de Cuidados Clínicos, o nome, e líder do projeto. Eu, né, que sou gestora de dados do projeto, sou psicóloga de formação. A Daniele, que é do Núcleo de Qualidade, ela é enfermeira. A Yara, né, que é psicóloga organizacional aqui do HGF. A Helena, que é psicóloga da Unidade de Cuidados Clínicos. A Kelly, que é técnica de enfermagem e exerce também essa função de secretariado lá da unidade. E a Michele, que é enfermeira da unidade. E essa é a nossa equipe de melhoria. Aí tem a fotinha do hospital, né? Gostei, legal. Obrigada. E aí, pode passar. Pronto. O nosso PDSA, ele foi voltado, né? Ele esteve voltado para a questão do, digamos assim, para esse recrutamento do influencer lá da unidade. Porque o que é que a gente percebeu inicialmente? A gente já sentiu uma certa dificuldade em formar a equipe de melhoria da unidade, né? Com os membros da unidade. Então, a gente já sentiu uma dificuldade, uma certa relutância em participar. Então, quando surgiu essa proposta de formar os grupos de trabalho, a gente já imaginou que a gente também ia passar por essa dificuldade, né? Como é que ia ser? Como é que vai ser isso? Porque, de certa forma, existe uma responsabilidade, né? Existe uma dedicação de tempo que a gente não sabe se eles vão ter, porque o relato é de que eles são muito sobrecarregados, né? Tem a questão da escala, horário e tudo. Então, a gente não sabia como era que seria formar esses grupos de trabalho e recrutar esses influencers. E aí, a gente utilizou essa ferramenta Encontro Comum, que eu particularmente adorei, né? Me surpreendeu bastante. E aí, a mudança testada foi esse Encontro Comum com um possível influencer, e esse influencer, eu solicitei ao líder da unidade, né, o gerente, que é o Dr. Eberson, que ele me indicasse uma ou duas pessoas que ele já encontrasse esse perfil assim, mais acessível, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que já gostasse de ajudar os outros, já para facilitar como
já venha sendo preconizado, né, esse perfil. E aí eu entrei em contato com ela previamente, agendei e consegui realizar. E aí, o que eu queria aprender com esse teste, né? Qual era o interesse desse influencer sobre o projeto? Como que era o entendimento dele sobre o projeto, né? Se ele entendia, se ele estava ciente das ações, do que o projeto estava proposto. Como está o entendimento da equipe em relação ao projeto, né? Qual o interesse do influencer em participar do grupo de trabalho? Qual o interesse das pessoas da unidade em compor esse grupo? E o que é necessário para aumentar a adesão nos grupos de trabalho. Isso tudo sob a percepção desse influencer. E aí, essas foram as minhas predições. Eu descrevi o que é que eu achei que ia acontecer. Eu achei que ia ter dificuldade em marcar esse encontro com esse influencer. Eu achei que o entendimento dele sobre o projeto ia ser moderado, que o entendimento da equipe sobre o projeto ia ser pouco. Eu acreditava que ele fosse aceitar ser influencer, não pelo fato dele estar interessado, mas porque eu estava ali nesse encontro e eu achei que isso talvez fosse influenciar num possível sim. E eu acreditava também nesse baixo interesse das pessoas da unidade e acreditava que o principal ponto para eles participarem do projeto, digamos assim, seria a desculpa, seria tempo e interesse. E aí eu coletei as informações por meio de diálogo, né? Perguntar e ouvir, e aí eu utilizei muito a técnica, revisitei o encontro a um, né? Aquele passo a passo de 80% ouvir, 20% falar. Busquei deixar ela bem aberta, bem à vontade nas respostas. E aí eu escolhi o influencer, agendei o horário, fiz o diálogo utilizando essa ferramenta 1 a 1, né? Como tem falando aqui, as tarefas do PDSA. Pode ser o próximo, né? Pronto. O do, que é o fazer, eu acabei de planejar, que seria aquela primeira parte, o do, que é o fazer, né? E aí, o encontro aconteceu no hall da ala E, foi às 10 horas, previamente agendado com a pessoa indicada como influencer da unidade. O teste ocorreu conforme esperado e durou 15 minutos. E aí, essa é a análise do teste, que é o estude, né? O que eu coletei a partir das perguntas, né, do que eu queria saber, do que eu queria aprender. E aí foi onde eu me surpreendi bastante, assim, porque eu fui com um pensamento todo, digamos assim, pré-conceito do que eu iria obter de respostas, e aí, com esse encontro, essa abertura do diálogo e tudo, eu consegui perceber as coisas de uma outra forma. Então, o que eu imaginava foi refutado, né? Ela prontamente disse que tinha interesse no projeto, considerou de muita relevância, ressaltou que ficou bastante empolgada com a vinda do projeto e tudo. Ela me pareceu uma pessoa bem aberta, totalmente contrário do que eu havia pensado, né? Porque eu já imaginava que ela seria essa pessoa fechada, que colocaria bastante empecilho. Em relação ao conhecimento do projeto, eu percebi que ela tinha conhecimento básico, então, no momento, eu aproveitei para explanar outros objetivos do projeto, né? Os ganhos, que não seriam apenas, digamos assim, alegria, resiliência, né? Que eu ressaltei bastante, seria, digamos assim, o produto final, mas haveria outros ganhos, né? Ela falou que tinha interesse, sim, em participar do grupo de trabalho, e ela já falou, já trouxe esse perfil de que... Do staging, né? Oi? Não, pode seguir, tinha o microfone aberto, eu já fechei, obrigada. Obrigada. E aí ela já destacou, assim, que ela já era uma pessoa que gostava de ajudar a equipe, então ela procurava sempre
por exemplo, nos dias de Jogos do Brasil, ela já procurava trazer pipoca, refrigerante, gostava de estar trabalhando junto com os técnicos, vendo o que é que eles estavam precisando, fazendo uma interlocução com alguns enfermeiros novatos que estão chegando na unidade, com aqueles técnicos que já estão na casa, né? Facilitando a comunicação entre eles. Ela me trouxe bastante isso, de trazer sorvete, ela gosta de reunir a equipe, né? E aí ela disse que tinha, sim, interesse em fazer parte, né, desse grupo de trabalho. A quinta pergunta, que seria sobre qual a percepção dela em relação ao interesse da equipe em fazer parte do grupo de trabalho, eu acabei pulando. Então, na hora que eu fui organizar os dados, eu percebi isso, né, infelizmente. E aí, a sexta pergunta, que eu imaginava que a desculpa dela seria de que ela não ia poder fazer parte do grupo porque ela não teria tempo, e eu ia perceber se ela estava com interesse ou não no projeto, né? Eu imaginava que ela ia demonstrar que ela não tinha interesse, mas foi totalmente o contrário. E aí ela disse que a única coisa que poderia ajudar nesse quesito dela fazer parte do grupo era que fosse nos dias que ela estivesse de plantão. Foi o único ponto assim que ela ressaltou. E a ação, né? E a ação é de que a gente vai aumentar a escala, né? A gente entendeu que foi uma ferramenta que deu certo, foi uma coisa que trouxe uma outra visão da própria equipe mesmo. E aí a gente entendeu que a ação agora vai ser aumentar a escala, conversando com outros possíveis influencers. Perfeito. Pode ficar nesse slide, Thay. Derlen, assim, muito obrigada. Eu queria que vocês colocassem no PDSA, né, Miriam? Eu e a Miriam, a gente adorou fazer esse PDSA com você, Derlen. A gente ficou torcendo daqui, né, Miriam? Falei, yes, vai lá, Derlen, isso aí. Massa. E assim, é muito, eu fico super feliz, fico até arrepiada de ver quando a gente tem um pensamento, contrasta ele num teste e aprende sobre a realidade. Essa é a beleza do PDSA, assim, é muito bacana a gente ter uma estrutura, né, para esses... É simples, né, Derlen? Foi muito simples. Sim, foi 15 foi muito simples. Foi muito simples. E você mudou, né? Do dia que a gente conversou, os seus receios para hoje, né, Miriam? É outra, assim, é outra feição. E isso é muito bacana. Por isso que é legal começar pequenininho. É diferente a gente chamar uma pessoa que você, né, acha que pode ser uma pessoa que vai auxiliar, e daqui a pouco você está, uma já conversa com mais uma, e essa relação delas vai crescendo esse movimento. Isso você praticou literatura baseada em evidência da psicologia da mudança. Essa é uma ferramenta da psicologia da mudança. Perfeito. Uhum. Então, queria agradecer a sua disponibilidade. Parabéns! E se tem mais alguém aqui da equipe do Hospital Geral de Fortaleza, queria também parabenizar. Foi muito legal a experiência de estar próximo de vocês, né? E através, por meio da Berlin, então, eu queria que vocês... Será que caiu a minha internet? A gente não... Derlen, a gente está te ouvindo, a gente só não está ouvindo. Acho que é a Miriam que estava falando. Eu já imaginei que era a minha internet. Não, tu tá tranquila. Acho que deve ter caído por lá. Foi da Miriam. Não, excelente. Muito, muito obrigada. Eu vou continuar aqui, Derlen, tá? Usando a sua foto, pedi aqui um direito autoral, usei sua fotinha, pode passar, Thay, por gentileza, só para a gente fechar. Então, olha que bacana. Vocês lembram como a Tereza apresentou nessa rampa, né? Como que foi implementada a roda de conversa. Então, aqui eu fiz um cenário, aqui é a Derlen fazendo esse primeiro, testar encontro 1 a 1 com possível influência. Check. Foi o primeiro PDSA. Né? E o que ela colocou no ACT, agora ela vai aumentar o engajamento, o resto é por minha conta. Então, o PDSA, ele vai ciclando, você aprende e já planeja o outro, né? Dentro, né, de um mesmo objetivo. No caso aqui, ó, rampa para engajamento dos grupos de trabalho, tá?
Eu vi aqui no chat, né, que o H44 está com dificuldade para a equipe de melhoria. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer um PDSA, tem várias outras ferramentas além do encontro 1 a 1. Então, olha que bacana. Testar o encontro, testar com mais 2, testar, divulgar no quadro com os nomes do influencer para ver se alguém inscreve para o grupo de trabalho, testar com os influencers da ala D, né? E ampliando o teste. Então, essa é uma das ferramentas, foi usada com muita propriedade pelo Hospital Geral de Fortaleza, pela Derlin, e a gente agradece muito. Acho que esse é o último, né? O slide do compartilhamento. Pode passar, tá? Nessa apresentação, então, CIV 13, está aqui, ó, o passo a passo do PDSA, quais as etapas importantes, os pontos-chave, as razões, pode passar, e o mesmo formuláriozinho, o seguinte, que a Derlin usou para descrever. Fica fácil, né? Ficou perfeito, e conceitualmente muito legal a estrutura do teste que ela apresentou para a gente. Então, acho que era isso sobre o PDSA. Obrigada novamente. E enquanto a gente vai encerrando, o Fernando e a Tainá vão fazer o encerramento, a gente vai pedir um próximo voluntário para rodar um PDSA dentro da necessidade da instituição, seja o PA, seja o BS, ou seja, né, hospital, para a próxima CIV, que é em fevereiro. Então, por gentileza, ou botem no chat ou no WhatsApp, a gente quer um próximo voluntário. Devolvo a palavra para você, Thay. Muito obrigada, Cris. Sendo assim, eu vou pedir para vocês pegarem um minutinho para preencherem a avaliação da sessão. Vou botar o link aqui no chat também. E vocês podem preencher apontando o QR Code na tela. E eu vou dar só mais uns 20 segundos, e aí a gente já passa a bola para o Fernando, para a gente falar sobre os próximos passos e o nosso encerramento. Dá só mais uns segundinhos e a gente já passa. Aqui temos o voluntário, Tatiana, do P04. É isso mesmo? É isso, Tati? Temos um voluntário, isso mesmo. Então, P04, Tatiana vai Maravilha. Pode entrar em contato no privado comigo, e a gente, junto com seu mentor, sua mentora, a gente vai caminhar junto com vocês. Perfeito. Fernanda, eu vou passar a bola para ti fazer um encerramento, então. Gente, muito obrigado pela participação de todos. E que está muito claro agora os próximos passos, né? Tudo que ainda está faltando para vocês criarem essa estrutura de trabalho orgânica, de dia a dia, comecem a construir. Quem já tem o seu quadro de afinidades, quem já tem o seu quadro de gerenciamento diário, com o seu DD colocadinho ali, e já começou a fazer seus PDSAs, vá se aventurando a mergulhar no diagrama direcionador, na teoria de mudança, e ir testando. E agora comecem a ter um ritmo de trabalho junto aos grupos de trabalho para estabelecer quais ideias de mudança, quais conceitos de mudança eles vão procurar testar e desenvolver, e testar e implementar na sua unidade. Cada grupo de trabalho com seu grande tema, e cada grupo de trabalho mergulhando, e vocês, a equipe de melhoria, vão monitorando o que tem que fazer. Vocês vão ser os grandes maestros do projeto, né? Tem essa função de dar o ritmo, de motivar os grupos de trabalho, de fazer as perguntas certas, de gerando essa mentoria de qualidade, de desenvolvimento de ideias, e muitas vezes pode até trabalhar ombro a ombro, não tem problema nenhum. Tá bom? E é isso que a gente espera de vocês, e um bom final de dia para vocês. Obrigada, pessoal. Ótimo fim de quinta. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Eu vou botar a apresentação no Trello, como sempre, e a gravação também. Até mais, gente. Tenham um bom dia.